Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar nossas informações do Coringão. Memphis Depay, lesionado, poderá não jogar mais pelo Corinthians. Será o substituto perfeito, Jess Lingard, rapaziada. Já deixe seu likezão aí no vídeo, vamos embora pra notícia que eu separei pra vocês aqui. O Corinthians sem o Memphis. Volta o Yuri, que legal, o Yuri se recuperou. Volta o Yuri. Vai ficar órfão o ataque do Corinthians novamente, porque todo mundo espera Memphis e Yuri. Memphis Depay e Yuri. Volta o Yuri, mas o Memphis não volta. O Corinthians terá problema, só para mostrar, dá uma olhada na sequência do Corinthians, eu quero que vocês falem sobre isso. Ó, Campeonato Brasileiro. Próximo jogo já é com o Fluminense no Rio. Difícil. Depois tem em casa o Inter, depois Palmeiras. Difícil. Depois Vitória fora e depois Vasco em casa. Isso é só brasileiro e sem o Memphis, tá? Tá? Só em abril, hein? É porque tem Libertadores no meio, né? Virando, quer ver? A gente tem também, vamos ver. Então isso aqui é brasileiro, agora Libertadores. Tem Peñarol, tem Santa Fé, tem Platense. E ainda tem Copa, jogos de ida, tá lá. Platense, o Corinthians dia 9 agora de abril, joga contra a Platense na Argentina. Depois dia 15 recebe o Santa Fé. E só no dia 4 na Neoquímica tem o Peñarol. E ainda tem um jogo nessa fase... Dia 30, mês de abril, é o jogo pela Copa do Brasil. O quanto perde o Corinthians, mesmo tendo a volta do Yuri, mas sem o Memphis Depay? Ô, Garrafa, veja bem, é claro que o Memphis faz falta pro Corinthians, tecnicamente falando, porque ele é um bom jogador. Isso já provou isso, né? Agora, o Memphis e o Yuri, é porque a torcida do Corinthians está naquela lembrança de 2 anos atrás. Sim. Em que até o Garro, entra o Garro aí, os 3 estavam voando e jogaram todas as partidas em plena forma. Aí o Corinthians ganhou essas 8 partidas seguidas. Agora, esse ano é impossível acontecer isso, porque o Garro tem um problema crônico no joelho. Sim. Não vai recuperar jamais. O Memphis, até a Copa do Mundo, não vai entrar em forma. Para esses jogos está fora. Exatamente. Então, praticamente. O Dorival só pode confiar e contar com o Yuri Alberto. Mas aí a casa caiu, porque o Guinegão tá machucado com a mesma lesão muscular de grau 2. Aliás, como se machuca, como tem machucado o jogador do Corinthians, hein? O Caio César não se sabe se vai voltar ou não. Aí sobra o Pedro Raul. Aí, com todo respeito. Não sobra, né? Não sobra ninguém. Não, tem que entrar o Lingard, como disse o Chico, né? Tem que entrar o Lingard. O Lingard pode ser essa peça para tentar resolver o problema do Corinthians, né? O Lingard já está treinando há 29 dias, está regularizado no BID. É muito provável que venha a ser relacionado para a partida contra o Fluminense e não está descartada, inclusive, a possibilidade de começar jogando. Então, sem o Memphis, vamos daqui até abril com esse calendário pesado do Corinthians, sem o Memphis, o Jess Lingard anima vocês? Tá animado, mano? Acho que é uma grande incógnita, né? Quem viu ele jogar? Eu não vi. Ninguém viu. Faz tempo que não... É uma certa idade também, tem mais de 32. 33 anos. 33. 2 anos o Corinthians na precisa de Coreia do jogador Sul. de velocidade no ataque. O problema do Corinthians é que não tem atacante. O Memphis faz tanta falta porque também não tem outro. Vem mais um aí que a gente não sabe o que é. Sinceramente, tomara que seja um cracaço, mas eu não vi ninguém falar, conheço, é bom, vai jogar muito, tá bem fisicamente. Jogou na seleção da Inglaterra, jogou Copa do Mundo, então tem qualidade. Mas como tá? Tem qualidade, mas como tá? Quando vem pra cá, ninguém mais quer, é um problema. Esse é o problema do Corinthians. Contrata aposta, por mais que esse jogador tenha um currículo do passado, mas o jogador não vive de passado, vive de presente. Então, o presente dele, qual que é o presente dele? Ele tá vindo da Coreia. Será, Cireto, que ele vai jogar em alto nível aqui? E outra, a pegada aqui no Campeonato Brasileiro, é muito forte. Nós temos gols do Lingard. Que o campeonato põe é muito fazer grande. gol, pelo menos. Se tivesse muito bem, ia jogar na Coreia? Não, o mais importante que aconteceu com o Lingard até agora foi que a documentação não saiu. Porque se tivesse saído na primeira semana que ele chegou, ia queimar o jogador. Então ele já teve um mês para se adaptar, se preparar, para entender o que é Brasil,
para entender o que é o futebol Se brasileiro. bobear, já troca até uma ideia em português. Sabe, Se bobear, já sabe agora, falar coisa. não vamos esperar muita coisa não, porque não é um jogador técnico como o Memphis. Aquele tapa de 3 dedos que o Memphis deu na hora do gol, é um jogador diferente, você já vê que é um jogador diferente. Então, o Lingard é um jogador mais ou menos Mas pelo liberado. que jogou, Paulo, talvez pelo que jogou, pela qualidade que tem, né? Claro que o tempo passa, vem de um Pode futebol surpreender. sem intensidade, mas mesmo acima dos 30 anos, ele vem de um calendário que, diferentemente do nosso aqui, né? Na Coreia você não joga todo dia, então talvez é aquele carro que já é sabe aquele carro, tá com pouca rodagem, ele tem menos rodagem que os jogadores de 30 aqui no Brasil, o Lingard. Né? Mas, Rafa, eu não me impressiono como eu não me impressiono com a seleção brasileira. Então, eu espero que o Lingard possa representar bem o Corinthians, até porque tem potencial para isso. E veio para o Brasil para mostrar isso, até porque o cara que joga na Europa, ou jogou na Europa, ele tem que sobressair no futebol brasileiro. Ele tem que sobressair no futebol brasileiro. Se ele não sobressair no futebol brasileiro, pode voltar para casa. Mas o Corinthians não tem opção, gente. Quem é que vai pôr no ataque? Tem que ser ele. Tem que ser ele. É rezar para São Jorge, Não Chico. dá, né? Tem que ser ele. Então, eu acredito que ele vai dar conta do recado, no meu modo de ver. Torço para isso, Chicão. Só que é o seguinte, ele tem o histórico dele é muito bom, né? Jogou muito tempo no Manchester United, jogou na seleção da Inglaterra, mas ele nunca foi um craque. Mesmo no auge, Nunca foi protagonista, né? nunca foi protagonista. Ele Ao era contrário bom, do Memphis. Ao contrário do Memphis. Ele sempre foi um bom jogador, mas nunca foi um craque. Então não dá para esperar que ele faça a diferença. Eu acho que ele vai jogar. Dá para esperar muito mais dele do que Cereto, do como- Zacaria Labiá. Zacaria Labiá não dá pra esperar. como não esperar de um cara que jogou no Manchester United? Numa época boa. Pois é, Paulo, numa época faz boa. tempo. Acabou. Não, ele Não, jogou, faz pois tempo. é. Faz Não, mas não tempo que tem jogou, essa, não tem essa. Com 33 anos, jogador. Na nossa época, com 33 anos, a gente tava quase que no auge. Olha a Copa de 94, gente. Verdade. Olha a Copa de 94. Nós ganhamos a Copa de 94 com a experiência dos caras. Então a gente fica falando de jogador de 33, 32. Não dá mais. Dá sim. Mas é o auge do jogador. É ou não é jogador? Sim, verdade, jogador. É o jogador. Então, um jogador que tem essa experiência de Europa precisa chegar aqui, Cereto, e eu quero saber de você, por que o Memphis deu certo e ele não pode dar certo? Mas aí que tá, o Cereto tá dizendo, o jogador. O Memphis tem qualidade técnica. Ele não tem essa qualidade, nunca foi destaque nessa equipe. Não, Cereto? Mas ele... Ô, Paulo, 94 não tinha nenhum jogador com 34 anos, não, hein? Não tinha nunca um jogador com 34 anos. Acima dos 30. Ah, Acima dos 30. Uma seleção bem armada, muito Acima dos bem 30. fisicamente. Muito bem fisicamente. Tempo de preparação. O Miller estava lá, acompanhei Paulo toda também. a preparação. O Paulo também. Pô, dois Temos campeões dois mundiais. técnicos. Quantos anos você tinha lá, jogador? 30 anos. Romário, Dunga, 31, 32, Tafarel, Mauro é 68, Mauro é mais novo. Tafarel também, 30 anos. Então, era acima dos 30. Bom, eu estou ouvindo vocês atentamente, mas eu quero que vocês cheguem me passe uma conclusão. O Lingard pode ser a solução do Corinthians ou o cenário é tenebroso? Ele é uma Tem aposta. Sem o que Memphis. ser, tem que ser a solução, Aí- Rafa. aí sim. Não tem outro. É isso aí. Não tem outro. Tem que ser. Tem que ser. Escala o Lingard e acende uma vela para São Jorge, porque senão não vai ter outro. Sua aposta é qual? Vai ser? Eu acho que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Contra o Fluminense, eu acho que joga ele e o Yuri Alberto. Eu acho que ele vai jogar. Sua aposta, Bodão? Aposta no Lingard, não? Não aposto ninguém, eu torço só. Vai ter que torcer muito para eu funcionar. desconfio muito. O jogador que já passou, veio da Coreia. Tomara que eu esteja errado, eu desconfio muito. Mas vou torcer bastante, como eu torço para aquelas cores lá. Renato, o primeiro passo é um jogador como esse, que vem realmente de um futebol com bem menos intensidade, menos jogos. Ao entrar no ritmo do futebol brasileiro, acho que o primeiro passo é ele não sofrer lesões sucessivas. Porque isso vai atrapalhar qualquer tipo de evolução de um jogador aqui na nossa realidade. Se você começa a se machucar muito, você acaba tendo problema. Você pega vários paralelos. Aí o Felipe Anderson, ídolo na Lazio, nunca desfalcou a Lazio em nenhum jogo. A Lazio chorou quando ele foi embora. Veio pra cá, já teve 7 lesões.
e não consegue se firmar no Palmeiras. Então você pega um jogador desse, que joga há 2 anos na Coreia, 33 anos. Então, acho que a grande notícia para o corintiano é ele não se machucar. Exato. É ele ser bom fisicamente, a fisiologia dele ser positiva. Conseguir jogar. É, Mas exato. você viu a sequência de jogos? Pois é. Cada por isso que eu 3 falei, dias é um jogo. exatamente. Cada 3 dias é um jogo. Por isso que eu falei que a grande notícia para o corintiano é ele não se machucar. E o futebol, acho que naturalmente, se ele não se machucar, ele consegue evoluir e jogar mais do que vários pé de rato. Para que um tem aí, né? jogador de 33 anos, jogar de quarta e domingo, é quase que inevitável ele não se contundir. Ainda mais no ritmo do futebol brasileiro, que a força prevalece, dificilmente... Por isso tem que poupar de vez em quando. Então, aí o Dorival vai ter que cadenciar. Gestão. Então, com isso colocado, com todos esses problemas, sem o Yuri, com o Lingard sendo uma interrogação e ainda com dificuldade para dar sequência e tal, como é que faz o Corinthians para a sequência da temporada? Administra ali o Campeonato Brasileiro e focar nas Copas? É assim que tem que ser a vida do Corinthians? O Corinthians vai conseguir o feito de ser campeão nas Copas com tantos problemas de montagem de elenco? Eu acho que vai. Eu acho que dá. Dá sim. Dá como deu ano passado, né? Dá como deu ano passado. O Corinthians tem grandes possibilidades de levantar pelo menos a Copa do Brasil. Porque tem o time para isso. Não tem elenco, mas tem um time. E esse time pode ser que dê muito certo na Copa do Brasil. Porque é um campeonato diferente, um campeonato em que você coloca tudo que você tem em 2 jogos, né? Eliminatórios, né? São jogos eliminatórios. É diferente de um campeonato que tem pontos corridos e que você precisa ter uma regularidade. O Corinthians não é um time regular, mas ele consegue dar tudo de si em um jogo. Isso é muito importante. Libertadores dá para brigar também, gente? O Chico tá falando. Ô, Garrafa. Ou não dá para encarar a Libertadores com esse time e com os problemas? Eu volto batendo naquela mesma tecla. O Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil, tinha esse trio aí em plena forma, jogando muito. Ritmo de jogo, confiança, tudo lá em cima. Esse ano já é diferente. Só tem o Yuri Alberto, porque é jovem, tá bem. Isso nós sabemos que ele recupera rápido, mas não tem o Garro e o Memphis, eles estão praticamente fisicamente hoje, eles estão mal. Como é que você vai dizer que o Corinthians pode ser favorito, campeão de uma das Copas, sem esses três em plena forma? É difícil. Eu acredito no Dorival Júnior. Eu acredito que ele faça um esquema e monte um time bastante competitivo. Chico, se contratar um substituto para o Memphis, no nível do Memphis, que é difícil porque o Corinthians não tem dinheiro, aí pode ser que... Mas é difícil. O Corinthians só compete com o time inteirinho dele. Botou reserva, machucou o Memphis, o Corinthians é um time fraco. O Corinthians consegue competir quando ele está completo. O time inteirinho inclui esse Memphis Depay? Ele não vai ter o Memphis agora para essa sequência, Bodá. Mas não vai ter Memphis, já não tem Garro, por isso que a situação é complicada. E propostas que podem chegar? É milagre, né? Metade do ano. Esse é o grande problema. André novamente, Hugo Souza. o Hugo. De repente, sei. Enfim.